Isso nos implica em sacrificar os nossos próprios desejos, abraçar as dificuldades, o sofrimento e se dedicar totalmente à missão de Jesus. Quer dizer que nós devemos, diante das dificuldades, dos problemas, nos aproximar de Jesus, porque só o Senhor é quem vai nos dar a solução através da palavra de Deus. No mundo teremos aflições, como o Senhor Jesus mesmo falou que Ele teve, Ele teve aflição e nós também teríamos, mas a palavra dele nos diz: tende bom ânimo, não se esmoreça, não fique prostrado diante dos problemas, mas levante-se e se prostre somente nos pés do Senhor, não nos problemas, mas nos pés do Senhor, porque foi Ele que morreu por nós e nos garantiu a nossa vitória. Ele que morreu por nós e ressuscitou, nos dando o direito de salvação, nos dando o direito de vida eterna com Jesus. Renunciar a si mesmo, renunciar a nós mesmos, significa colocar os nossos desejos, renunciar aos nossos desejos. Mas que desejos são esses, Os desejos da nossa carne, porque o desejo da carne do homem são más, são muito mal. O ser humano, pela sua própria natureza, ele é mau, Mas pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus, fomos alcançados e renunciamos o nosso querer, porque nós não somos nossos, nós somos de Deus. E nós podemos vencer a nossa carne, vencer os pecados, porque olha só, enquanto muitos estão ali fazendo os desejos da carne, nós renunciamos isto, E estamos aqui ao pé da cruz, ao pé de Cristo, porque temos a certeza que Jesus é conosco, Deus é com esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então siga em frente, avante, porque Cristo é conosco. Aleluia, Jesus. Então a nossa prioridade é Deus. A nossa prioridade não é a nossa própria vontade, mas sim a vontade do Senhor. Por quê? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Graças a Deus, aleluia. Tomar a cruz diariamente. Por quê, irmãos? Porque a luta é o nosso dia a dia. Nós temos lutas contra o nosso espírito, contra a nossa própria carne. Então, por isso podemos fazer a renúncia e estarmos firmados na rocha. A rocha é Jesus Cristo. O Senhor é a nossa rocha inabalável. O Senhor é o nosso pastor.
de Jesus, da salvação, da graça redentora de Jesus. A Bíblia, ela vai nos orientar sobre como viver em família, resolver as questões da nossa família. A Bíblia é um livro sagrado e nela está escrito tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Vai nos explicar como criar os nossos filhos, como viver na direção do Senhor. Vai nos explicar como ter uma vida próspera. Vida próspera não é nadar em dinheiros, mas é ter uma vida feliz com Jesus. A verdadeira vida próspera é ter uma família, né, como nós temos. É agradar a Deus acima de tudo e de todos. Aleluia, Jesus. Então, seguir a Jesus nos fala em imitar Jesus. Como podemos imitar Jesus? Através de tudo que Ele é, né? Ele veio aqui nessa terra para nos mostrar que nós podemos vencer também. Ele veio aqui, viveu as nossas dores. Ele sofreu os ataques deste mundo, mas Ele não se prostrou diante do mundo, diante das riquezas do mundo, mas Ele veio aqui e nos ensinou que nós também podemos vencer, nós também podemos lutar e caminhar firmemente com Ele, porque nós sabemos que o final de tudo daqui é a morte eterna ou a vida eterna com Jesus. A morte eterna é para aqueles que não querem aceitar Jesus, é aqueles que não tomam uma decisão para segui-lo, né? Mas para aqueles que tomam uma decisão, porque isto é uma decisão, seguir a Jesus é uma decisão. Então, para aqueles que decidiram seguir a Jesus Cristo, é a vida eterna, né, queridos? Porque a vida aqui, ela é passageira. Estamos aqui de passagem. Não nascemos aqui para ficar aqui, enraizado nesta terra. Nosso reino é o céu. O nosso lar é no céu. Aleluia. Então nós estamos seguindo este caminho, porque o Senhor é o pastor. O Senhor Jesus é o nosso pastor e o seu rebanho somos nós. Então nós estamos aqui seguindo o nosso pastor e brevemente nós estaremos lá dando um abraço em Jesus, né? Porque o Espírito Santo, ele está aqui conosco. Jesus foi ao céu, mas ele enviou o Espírito Santo para nos consolar, para nos alertar, né? Assim que praticamos algo que não é de Deus, o Espírito Santo nos lembra. Ele nos mostra que aquilo não é de Deus. Então, imediatamente, nós tomamos posição, né, para seguir a Jesus. Porque neste mundo, irmãos, não temos nada. Nós podemos construir grandes coisas aqui nesta terra. Sim, podemos viver uma boa vida aqui nesta terra, mas que possamos nos lembrar que o nosso lar eterno é o céu, é no céu com Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus nos alerta também que se alguém se envergonhar dele e das suas palavras, ele se envergonhará dele diante de Deus. Então nós não podemos nos envergonhar de anunciar a palavra do Senhor. Nós não podemos nos envergonhar de falar para a nossa família, de mostrar para a nossa família que nós somos crentes. Nós somos crentes, nós somos a luz do mundo, que a palavra
que ali vai um crente transformado pelo poder da palavra do Senhor. Então, para o mundo, nós não somos segredo, não guardamos segredo. A partir do momento que nossa vida é transformada, o mundo já consegue ver a diferença, graças a Deus, porque a luz de Deus brilha sobre nós. A luz do Senhor, ela brilha sobre nós, sobre a igreja eleita do Senhor Jesus. E nós estamos aqui, amados, mais uma vez, reunidos na presença daquele que nos cura. Nós estamos na presença daquele que transforma o nosso ser, que traz paz ao nosso espírito, que traz paz à nossa alma. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por isso estamos aqui alegres, reunidos, porque temos certeza que Jesus está aqui. Jesus, ele sempre está aqui, ele sempre está conosco. Não precisa ficarmos envergonhados de pedir alguma coisa, de fazer uma oração, de clamarmos, de buscarmos, porque Jesus é o nosso melhor e fiel amigo. Graças a Deus por isso, aleluia. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perder a sua vida, a sua alma, né? Porque todos nós temos corpo, alma e espírito. Nós alimentamos o nosso corpo com as coisas daqui, comida, essas coisas, mas nós podemos também alimentar o nosso espírito, a nossa alma, com as coisas de Deus, com a palavra do Senhor. Ao meditarmos a palavra de Deus, podemos sentir a presença do Senhor, podemos pedir a Ele tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso verdadeiro amigo. Nós podemos nos decepcionar com